Olá, eu sou Felipe Coimbra, cirurgião oncológico. Estou aqui para vocês para tirar algumas dúvidas a respeito de oncologia, de saúde. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante e é uma dúvida que muitas pessoas têm, na verdade, o que é câncer, afinal, né? O que é um tumor? O que são as neoplasias? Será que é tudo a mesma coisa? Bem, vamos começar falando o que é câncer. O câncer, diferente do que muitos imaginam, ele não é uma doença só, ele é um conjunto de doenças. Alguns dizem mais de 200 tipos de doenças, né, que têm um fator em comum, alguns fatores em comum. Como, por exemplo, as células de câncer se desenvolvem a partir de uma série de estímulos externos ou intrínsecos, né, dentro do próprio organismo, que levam ou que por si só já são causadas por mutações no DNA da célula. O que é isso? O DNA é uma estrutura que toda célula tem, que tem a função de levar informações estruturais de funcionamento para nossas células. Por exemplo, toda célula tem uma informação, uma sequência na vida. Elas devem se desenvolver, estabilizar e uma hora elas devem morrer. É o que a gente chama de apoptose. Muitos dos tumores que a gente tem hoje em dia, elas têm mutações nesse DNA, causados ou por fatores externos ou por erros aleatórios que o organismo não conseguiu corrigir sozinho e que essas células acabam tendo a informação em que não, elas ao invés de ficarem estáveis ou de morrer naturalmente, elas devem se proliferar muito mais, elas devem competir com as células normais do nosso corpo, elas devem mudar de lugar, elas devem invadir tecidos de outras células que estão ao redor e com isso causando uma série de doenças. Então, enfim, assim, o câncer é causado por uma mutação do DNA dessas células que levam a informação de um crescimento desordenado, a migração, a invasão de tecidos e a saída de células da origem de onde teve a mutação, de um nódulo inicial, de um tumor localizado, que vai migrar para outros pontos do nosso corpo, que é o que a gente chama de metástases. Então, as metástases são justamente quando células de um tumor principal migram, caem na corrente sanguínea, ou caem na cavidade abdominal, ou pulmonar, por exemplo, ou no sistema linfático. São pequenos vasos que temos no nosso corpo que levam a linfa, que é um tipo de líquido que todos nós temos, e que dessa forma as células podem migrar e cair em outros pontos, desenvolvendo metástases. Uma outra questão muito interessante que a gente ouve bastante dos pacientes, né? E o que é o tumor? Todo tumor é um câncer? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer essas dúvidas que muitas pessoas têm, né? Que câncer, então, é esse conjunto de doenças que podem ser de diversas formas e diversos tipos de células também, né? Então, lembrando, nem todo câncer é igual. E em cada organismo também, cada câncer pode ter um comportamento diferente. Agora, em relação aos tumores, o que a gente chama de tumor, nódulo, normalmente são pequenos nódulos ou bolas, né, que a gente pode desenvolver no corpo e podem ser benignos também. Então, nódulos, né, normalmente são o que a gente chama de nódulos sólidos, quando a gente fala dessa forma. São nódulos de tecido do nosso organismo que cresceram de forma desordenada, mas a diferença entre um nódulo ou um tumor benigno e maligno é justamente o que a gente comentou anteriormente. Os tumores ou nódulos malignos, eles tendem a se desenvolver e competir de forma desigual com as células normais do nosso corpo. Elas começam a atrair mais vascularização, mais sangue, mais nutriente, elas infiltram tecidos normais, elas se aderem e crescem para dentro dos tecidos normais e podem desenvolver metástases. Lembrem que são células que saem do tumor principal e vão crescer em outros órgãos, atrapalhando o funcionamento desses outros órgãos, ou causando sintomas específicos, como, por exemplo, no fígado pode desenvolver icterícia, que é os olhos e mucosas amarelas, né? No pulmão, causando algum desconforto, no abdômen, alguma dor específica.
Já os nódulos ou tumores benignos tendem a crescer apenas naquele local. Normalmente tem um crescimento mais lento e que eles não infiltram os tecidos, eles não entram dentro dos tecidos do que está ao redor do nódulo. O que acontece? Eles vão crescendo e empurrando apenas. E eles não causam metástases, ou seja, não há a saída de células desses tumores ou nódulos benignos para crescer e desenvolver em outros órgãos. Então, acho que essa é uma grande diferença. Uma outra dúvida que se tem bastante, né, é em relação a de que forma esses tumores levam ou têm o melhor ou melhor resultado, pior ou melhor resultado em relação ao tratamento. A gente tem que lembrar que quando a gente trata de um tumor benigno, a gente está falando de um tumor de crescimento local, que muitas vezes pode ser acompanhado ou retirado com cirurgia, por exemplo, né? Então a cirurgia só é suficiente e resolve. Uma outra diferença realmente em relação ao câncer ou tumores malignos ou nódulos malignos é que esses tumores ou nódulos, eles podem se proliferar e se desenvolver. E nem sempre isso é detectado pelos exames que a gente tem hoje em dia, né? Que são para avaliar o desenvolvimento de um câncer. Então pode ter uma doença muitas vezes microscópica, que está na corrente sanguínea ou está em migração para outros órgãos, que muitas vezes nenhum exame de diagnóstico ou de estadiamento, que é entender o grau de avanço dos tumores, vai detectar. Dessa forma, o tratamento é muito mais complexo, então isso é uma outra diferença importante. Então, muitas vezes, para o tratamento de tumores malignos ou de um câncer, a gente precisa associar tratamentos. Então, pode ser necessário, muitas vezes, uma cirurgia associado a medicamentos, cujo o principal medicamento ou tipo de medicamento é a quimioterapia, muitas vezes a radioterapia, porque cada tipo de tratamento vai ter uma função. E cada vez mais, nos dias de hoje, a combinação de tratamentos também pode ter um papel fundamental. Uma vez tendo feito o diagnóstico ou a suspeita de uma neoplasia maligna, um tumor maligno, um câncer, né, que são praticamente sinônimos, a gente precisa primeiro confirmar essa suspeita através de um diagnóstico correto, que pode ser feito desde um exame físico simples, adequado, pelo médico especialista ou médico generalista, né? Assim como pode ser realizada a utilização de exames de imagem, como exames simples muitas vezes, um raio-x, um ultrassom, uma tomografia, exames de pele, com dermatoscopia, por exemplo, Papa Nicolau, colo de útero. Então, são exames simples que podem levar ao diagnóstico. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a biópsia também tem um papel importante. E o que é a biópsia? Bem, a biópsia não é nada mais do que se retirar um pedaço pequeno ou algumas células daquele tumor, ou às vezes um tumor inteiro, se ele não for muito grande, e esse conteúdo é levado à anatomia patológica, que é o exame que vai, através do exame no microscópio, avaliar os detalhes das células. Se elas têm morfologia, se tem aspecto diferente das células normais, ela tem dois componentes principais, o citoplasma, o núcleo, qual a relação, como que eles estão se comportando, se essas células estão se dividindo mais do que as células normais. E o especialista nisso, que é o patologista, consegue normalmente diferenciar muito bem se é um tumor maligno ou uma outra condição não carcinogênica, sem tumor, né? Sem tumor maligno. Uma vez feito o diagnóstico ou confirmada a suspeita de um câncer, o próximo passo em quase todos os tumores malignos é o que a gente chama de estadiamento. O que é isso, né? O estadiamento é basicamente a gente tentar entender qual o grau de avanço desse tumor. A gente precisa entender, basicamente, na maioria dos tumores, três situações principais. Primeiro, se é um tumor muito no começo, tá? Pequenininho, bem localizado, numa região específica,
não tendo se espalhado e com baixo risco de ter células circulantes para outros órgãos também, né? Essa seria a primeira situação, que é o que a gente mais gostaria. Se não for possível prevenir, a gente quer pelo menos tentar detectar da forma mais precoce possível. A segunda situação, em geral, é uma situação que ele ainda está localizado, mas talvez já esteja maior, com risco de envolver tecidos ou órgãos ao redor, ou com a presença do que a gente chama de gânglios, linfonodos. São o quê? O que é isso? Muitos chamam de ínguas, né? Que a gente tem, são órgãos de defesa, órgãos imunológicos que a gente tem no corpo todo. Por exemplo, quando tem uma dor de garganta, muito comum a criança desenvolver ínguas, linfonodos aumentados no pescoço, porque aqueles órgãos crescem em defesa daquela infecção, em reação àquela infecção. E da mesma forma acontece no câncer. Alguns gânglios podem ser a primeira linha de defesa e as células de tumor que estão querendo migrar pararem nos gânglios e assim eles crescem também. Pelo crescimento das células tumorais dentro dele ou mesmo como uma forma de defesa. Então, esse é um outro ponto. Será que localmente ele já é maior, pega tecidos vizinhos e envolve linfonodos? Então, essa seria uma segunda situação. E a terceira situação é uma situação em que as células tumorais já migraram. Elas já migraram e começaram a desenvolver em outros órgãos. Por exemplo, tumores do intestino grosso que migram e começam a crescer no fígado, que são as metástases. Então, essas situações são situações mais avançadas. E para que isso é importante? Por que o médico oncologista, o cirurgião oncológico, o cirurgião sempre procura isso, entender? E por que isso é tão importante, na verdade, para o tratamento como um todo e para os resultados? Bem, primeiro porque temos várias formas de tratar. Temos a cirurgia, temos os tratamentos com os remédios, cujo principal tipo é a quimioterapia, né? Temos a radioterapia e temos a combinação disso tudo. Hoje em dia temos ainda a imunoterapia, tratamentos alvos, hormonioterapia e diversos outros que uma outra hora a gente pode detalhar com mais cuidado. Mas enfim, então para a gente entender rapidamente isso, a cirurgia é um tratamento local. O cirurgião vai lá e faz uma limpeza do local, tudo que ele está enxergando. Sendo que a cirurgia do câncer é diferente da cirurgia de um tumor benigno, por exemplo. O tumor benigno, o cirurgião pode muito bem ir lá resolver o problema sem ter margem de segurança, tirando apenas muitas vezes o nódulo e sem precisar tirar os gânglios ao redor, por exemplo. Já uma cirurgia de câncer, por outro lado, o cirurgião precisa ter esse cuidado de manipulação muito cuidadosa do tumor. Ter uma margem de segurança, porque por mais que ele não esteja enxergando, podem ter células-inhas que são microscópicas ao redor e o cirurgião não vai enxergar. Então tem que ter uma margem de segurança. E para cada cirurgia existe um padrão, um cuidado específico para cada tipo de tumor. E um outro ponto importante, fundamental na cirurgia oncológica, é muitas vezes a retirada dos gânglios. Dependendo do que se tratar de tumor mais precoce ou mais avançado, é muito comum a necessidade de retirada de linfonodos ao redor do órgão que está cometido, porque sabemos que as células podem migrar e parar nesses linfonodos. Então, quando você tira esses linfonodos, você está primeiro entendendo isso. Isso vai ajudar a gente na decisão se precisa complementar o tratamento ou não. E segundo, tratando já, fazendo um tratamento mais completo, caso tenham células tumorais naquelas regiões. E, por outro lado, a quimioterapia ela é um tratamento, ou a imunoterapia, ou a hormonioterapia, ou terapias-alvos, por exemplo, são medicamentos que vão circular no corpo todo e atingir não só aquilo que a gente está enxergando onde tem um tumor, mas está também na corrente sanguínea. Se tiverem células circulantes ou algum ponto microscópico de tumor, eles também serão atingidos. Já a radioterapia, ela também é um tratamento local, que tende a fazer uma aplicação de feixes de radiação concentrando num ponto específico, ou seja, é um tratamento local. Se assemelha, de certa forma, com o objetivo da cirurgia, sendo que a cirurgia costuma ser muito mais eficiente. E uma outra condição, para a gente finalizar, é o entendimento, como que a gente escolhe o tratamento, é a combinação desses tratamentos todos.
Então, muitas vezes optamos por combinar, por exemplo, a quimioterapia com a cirurgia, ou um antes, outro depois, porque a gente quer combinar o melhor tratamento local, por exemplo, com o melhor tratamento sistêmico, que a gente chama, ou seja, que vai circular no corpo todo, pelo risco de alguns tumores soltarem células que podem desenvolver metástases posteriormente. Para cada situação, então, a gente tem que ter em mente que tratamentos utilizar. Uma doença muito localizada, com baixo risco de criar metástases, muitas vezes a cirurgia direta é a melhor conduta. É o que se tem de melhor para fazer. Se for um tumor mais avançado localmente, que tem um risco maior de terem células circulantes ou de desenvolverem pontos de tumor em outros locais, muitas vezes essa combinação de quimioterapia com cirurgia, muitas vezes é a mais eficiente. Por outro lado, se é um tumor que já está espalhado, a prioridade desse caso vai ser começar com remédios, com quimioterapia, por exemplo, que vai circular no corpo todo e ao mesmo tempo atingir todos os pontos de doença, sem deixar nenhum sem tratamento, né? Então, acho que com isso dá para entender um pouco de como é feito o planejamento de um tratamento do câncer. Um ponto interessante em relação ao planejamento do tratamento do câncer, que todo paciente com câncer precisa ter essa ideia do que vai ser feito, né, no cuidado da sua doença, no cuidado da sua saúde. Então, muitas vezes, uma vez feito o diagnóstico, então voltando àqueles passos do diagnóstico, do estadiamento, tem que seguir ter o planejamento do tratamento. Então, esse planejamento é baseado nas informações que a gente deu anteriormente, do que a gente chama de estadiamento e diagnóstico. E esse planejamento deve ser feito e, de tempos em tempos, esse planejamento deve ser reavaliado. Como que isso acontece? Normalmente é feito através dos exames físicos, da conversa com o médico, vai entender os sintomas, se eventualmente o paciente tiver, mas também dos exames de imagem, muitas vezes. É muito comum começar o tratamento, depois de uns 2, 3 meses repetir os exames para ver o que aconteceu com o tumor, qual foi a resposta que teve aquele tratamento. Então o tumor murchou, ele desapareceu, ou ele foi resistente, por exemplo, a uma quimioterapia, ou cresceu. Então esse tratamento, esse planejamento tem que ser reavaliado. Muitas vezes o planejamento, por exemplo, pode ser começar com um pouco de quimioterapia e depois operar. Mas depois de 2, 3 meses com os exames de imagem, costuma-se reavaliar e ver se há necessidade de alguma mudança, ou de acrescentar algo para potencializar o tratamento, ou muitas vezes não precisa mais uma cirurgia, por exemplo, e assim por diante. Então, todo paciente com câncer precisa de um plano, e esse plano deve ser reavaliado a cada 2, 3 meses. Uma pergunta que a gente ouve com frequência: será que o câncer tem cura? Bem, eu acho que, primeiro que sim, né? A resposta é sim, mas vale a pena voltar um passo atrás do que a gente já conversou anteriormente, né? O que é o câncer? Como que ele se desenvolve? E de que forma o tratamento pode atingir a doença e, obviamente, preservando a saúde de cada pessoa. E, como a gente viu, o câncer, nem todo tumor é igual, tem vários tipos de células que podem se desenvolver no nosso corpo. E não só isso, ele pode estar em vários estágios de avanço. Ele pode estar muito no começo, né? Ou ele pode estar mais avançado, ou ele pode ter se disseminado para outros órgãos. E isso, que é o estadiamento, também tem uma relação direta com as chances de cura. Ou seja, quanto mais cedo é detectado um tumor, maiores são as chances de cura. Então, acho que isso já ajuda a gente a entender um outro fator. Então, o primeiro é o tipo de tumor e o segundo, qual o grau de avanço de desenvolvimento daquele tumor. Está mais espalhado, menos espalhado. Então, esse é um outro fator que tem uma relação direta com a cura. Um terceiro fator que eu acho que é muito importante é se o tratamento foi feito na medida certa para aquela pessoa, para aquele tumor e para aquele estadiamento. Então, acho que são fatores realmente fundamentais. A escolha certa do tratamento para aquela pessoa específica, naquela idade, com aquela condição física, com aquela condição psicológica, porque o tratamento precisa
cuidar da doença, tratar a doença e preservar o máximo possível o organismo daquele paciente, daquela pessoa. Um outro ponto que a gente pode ainda destacar que pode interferir no tratamento é se, por exemplo, a pessoa não consegue seguir o tratamento porque não tem condições clínicas, porque teve alguma intercorrência, né? Ou porque decidiu por qualquer motivo parar o tratamento. Então, todos são fatores que podem interferir sim no resultado final. E voltando a outro conceito que a gente falou antes também, né? Que é o planejamento e a reavaliação desse plano. Pode-se trocar o remédio, trocar a combinação de medicamentos, adicionar tratamentos. Hoje em dia, temos a possibilidade de fazer uma avaliação do perfil molecular dos tumores, muitas vezes, trazendo a possibilidade de tratamentos que a gente muitas vezes nem imaginava para aquele tumor alguns anos atrás, para alguns tumores, alguns meses atrás. Então, as novidades no tratamento do câncer têm aparecido com muita frequência. Então, resumindo, o câncer sim tem cura. O melhor entendimento da doença, um diagnóstico correto, revisão do plano de tratamento e uma terapia específica muito bem feita são o que trazem a melhor chance de cura para o câncer. Uma pergunta muito frequente, né, que a gente ouve todo dia e eu acho que é muito importante também. O que causa o câncer, afinal, né? Bem, primeiro, eu acho que, lembrando daquele conceito de que é câncer, que há necessidade de mutações dentro das células que fazem com que essas células se proliferem de forma desordenada, causando infiltração dos tecidos ao redor, dos órgãos ao redor, a possibilidade dessas células se descolarem, caírem em corrente sanguínea, linfática, nas cavidades, causando metástases à distância. Então, acho que esse é um conceito importante. Então, tendo isso em mente, as causas vêm de forma mais simples, eu acho, para o nosso entendimento. Primeiro, a maioria dos tumores acontece pela mutação desse DNA, que pode ser relacionada a fatores externos, como, por exemplo, o sol na pele, infecções virais, como o HPV, as hepatites para o fígado, né? Uma série de outras alterações. Outro fator externo muito importante, a alimentação, né? A gente controla o que a gente vai ingerir, né? De certa forma, radiações externas, componentes químicos das alimentações, as toxinas alimentares, conservantes dos alimentos, os defumados, os alimentos ricos em uma substância chamada nitrosaminas, os conservantes, são todos fatores que a gente controla. São fatores externos que aumentam o risco de câncer. E não podia deixar de falar também do tabagismo, né? Que é um fator externo, está diretamente relacionado, é um dos principais fatores evitáveis do câncer, e o excesso de bebidas alcoólicas também. Então são todos fatores ligados, de certa forma, a fatores que a gente tem algum controle e que a gente consegue ou eliminar ou moderar, vamos dizer assim. E acho que é muito importante a gente entender esses fatores externos, mas não podemos deixar de lado que a maioria dos tumores acontece por mutações intrínsecas que todos nós temos. No nosso organismo temos mutações do DNA frequentemente, a todo momento. Para isso, existem os genes dentro das nossas células que têm a função de corrigir essas mutações frequentemente. E que eventualmente isso não aconteça ou por um erro aleatório ou por uma deficiência desses genes de reparo, por exemplo, essas mutações se perpetuam e começa assim a proliferação e desenvolvimento de um tumor. Então temos que considerar causas intrínsecas e causas extrínsecas do câncer. As intrínsecas muitas vezes não podemos controlar. São as mutações aleatórias, os que a gente já nasce com elas, são as mutações hereditárias, o câncer hereditário, que corresponde só a cerca de 10, 15% da maioria dos tumores. No entanto, os fatores externos a gente controla, a gente consegue controlar na maioria das vezes. E daí vem como evitar o câncer, né? O que é possível fazer para evitar o câncer?
Então, o que a gente pode fazer, primeiro, para evitar de forma primária, é evitar esses fatores externos que estão relacionados com hábitos, com alimentação. Então, ficou mais fácil, eu acho, que entender agora. Se a gente sabe o que aumenta o risco, fica mais fácil entender como evitá-los, né? Então, primeiro, tirar os hábitos ruins. Tem a ver com bebidas alcoólicas, o tabagismo, uma má alimentação, que eu acho que isso pode até ser um momento de uma outra explicação mais detalhada, né? Assim como a utilização de hábitos que beneficiam a saúde, como atividade física, controle da obesidade. E um ponto que muitas vezes muitas pessoas não lembram, a vacinação. Temos aí a vacinação para o HPV, por exemplo, que está correlacionado com câncer de boca, de colo de útero. A vacinação também da hepatite B, que a hepatite B é uma das principais causas de cirrose, que aumenta a chance de câncer de fígado, por exemplo. Então, são todos fatores relacionados a bons hábitos, a prevenção e diminuição de fatores de risco. Então, bem-vindo ao nosso canal, traga suas dúvidas, traga suas questões e da melhor maneira que a gente pode ajudar. Não se esqueça de assistir nossos vídeos e se inscrever no nosso canal.